Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e confesso para vocês que eu pensei bastante sobre como abordar esse tema. Algumas pessoas pediram para mim opinar sobre esse assunto da FliSol sem o Ubuntu no Twitter e no Facebook também. Eu respondi a elas que eu iria me manifestar através de um vídeo aqui no canal, então aqui está o vídeo. Confesso para você que a primeira vez que eu li essa notícia eu fiquei um pouco indignado, porque eu pensei assim que eles estavam cometendo uma injustiça contra o Ubuntu, que é o sistema operacional que eu utilizo diariamente para todas as minhas atividades, tanto profissionais quanto para fins de diversão, para jogar, sei lá. Mas assim como qualquer conflito, fica aí, GeoLinux, lição de vida. É sempre bom você deixar a poeira baixar um pouco, respirar fundo, pensar melhor, refletir sobre as causas, para depois falar alguma coisa. Eu acho que a primeira informação que eu devo pontuar é que o FliSol é de responsabilidade dos seus idealizadores. E essas pessoas fazem o evento como bem entenderem, o que não quer dizer que não há nenhum questionamento. Vai vendo o vídeo aí que você vai ver. Mas então, qual seria a ideia básica por trás do FliSol? Existem outras atividades, obviamente, mas a principal é a instalação de software livre nos computadores dos visitantes que desejam que tenha esse Linux instalado ou algum programa que seja de software livre também instalado nos computadores. É a promoção do software livre. Basicamente essa é a ideia do evento. Promover o software livre na comunidade. E nesse ponto é muito importante que você não confunda software livre com software open source. A diferença é sutil, mas ela existe. São coisas diferentes. Eu vou deixar aqui na descrição um link que explica direitinho as diferenças entre elas. Antes que qualquer chato aí se manifeste, eu quero dizer que em hipótese alguma eu sou contra o movimento do software livre. Eu reconheço o Stallman como uma figura extremamente importante para o mundo da tecnologia, mas eu não vejo ele como um guru para a minha vida, como muitas pessoas veem. O Stallman é simplesmente um cara meio excêntrico, mas é aquela história de médico e louco, né? Mas esse acontecido da não recomendação do Ubuntu no FliSol me fez compreender para mim mesmo que de fato eu me fecho mais com os ideais do open source do que com o software livre. Que em hipótese alguma quer dizer que o software livre seja ruim, eu só me identifico um pouco mais com o open source. Simplesmente eu acho que o open source tem uma maneira um pouco mais prática de tratar essa causa. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo, voltamos ao tópico. Bom, como eu falei, o evento é deles e eles fazem como eles quiserem, mas o fato do Ubuntu ter ficado de fora me parece mais uma picuinha do que uma justificativa de fato válida. Pelo menos eu não vejo nada tão grave que não possa ser contornado. Mas isso eu explico daqui a pouquinho. Vamos aos fatos. Vamos aos pronunciamentos oficiais. Esta que vocês estão vendo é uma carta escrita pelo coordenador geral do FliSol do Brasil, com as recomendações para os outros coordenadores, onde ele comentava os porquês do Ubuntu não ser recomendado. Mas como se não bastasse, eu fiz alguns questionamentos ao perfil do FliSol do Brasil no Twitter para ver se eu conseguia alguns esclarecimentos sobre o fato. E vocês podem ver o trecho mais importante do diálogo aqui na tela agora. Além dessas que vocês estão vendo, houveram mais algumas mensagens, mas ao final basicamente eu indaguei que se eu quisesse instalar o Android em algum dispositivo, a recomendação de não instalação valeria para o Android também, já que ela não foi citada na carta, por exemplo. Mas esse perfil com quem eu estava conversando disse que preferia parar de responder porque poderia passar a impressão de que era a opinião ou a posição oficial do evento. Bom, eu pensei que esse era o perfil oficial do FliSol, afinal tá lá, FliSol Brasil, mas beleza. E por fim o perfil me indicou que eu fizesse perguntas ao Thiago, que é o coordenador geral, aí, o coordenador dos coordenadores, é o que me pareceu. Que eu fizesse essa pergunta para ele, que ele saberia me responder melhor. Enfim, eu perguntei para ele no Twitter, mas até o momento que eu estou gravando este vídeo, não obtive nenhuma resposta, já fazem alguns dias. Eu não sei se de repente ele pode ser porque ele não entra muito no Twitter, enfim. Mas o fato é que eu não obtive resposta. Falando com essa pessoa que estava ali comentando comigo no perfil do FliSol Brasil, que para mim era o perfil oficial, mas ok, eu tive a sincera impressão de que algumas pessoas, talvez boa parte das pessoas que estão envolvidas no evento, coordenando e arrumando as coisas, não concordam com essa atitude. Me parece que essa ideia brilhante de não recomendar o Ubuntu, que não recomendar é um bom eufemismo para banir, né? Mas eu vou continuar falando como eles disseram, então. A não recomendação do Ubuntu me parece uma ideia de algumas pessoas lá da cúpula, provavelmente, que quiseram de alguma forma fazer jus ao que o Richard Stallman falou,
Tanto que até o Richard Stallman comentou sobre isso e apoiou e disse: ó, vocês estão certos, show de bola. Ou seja, provavelmente engrandeceu muito o ego dessas pessoas. Então, assim como na política, uns decidem, os outros simplesmente seguem sem questionar. Ou às vezes questionando, mas sem se manifestar contra, pelo menos. Agora eu gostaria de advogar um pouco, não necessariamente em favor do Ubuntu, mas a favor da coerência. Só que vai acabar defendendo o Ubuntu de qualquer forma, então você pode interpretar como você quiser. O fato é que o FliSol é um evento importante, ele deve ser tratado de maneira coerente. O primeiro motivo para a não indicação do Ubuntu, segundo aquela carta, seria que o kernel do Ubuntu possui firmwares ou drivers não livres, que é o que o pessoal da Fundação GNU chama de blobs, né? Os blobs do kernel são proprietários ou são open source, não são livres, são open source às vezes. Isso faria com que ele não fosse considerado livre o suficiente para estar no FliSol. Só que aí nós temos um problema, porque o kernel Linux ele é recheado de blobs. O kernel original, o kernel que vai para todas as distros Linux. E até o momento eu só vi o Ubuntu ser não recomendado. Daí, como é que funciona isso? É vista grossa nas outras? Como é que é a história? Atualmente a Fundação GNU, ou GNU, ela reconhece só 8 distribuições como 100% livres. Agora eu faço um jogo de adivinhação com você. Pensa em uma distro. Não, sério, pensa aí. Pode pensar qualquer uma. A não ser que você tenha conhecimento na causa, muito provavelmente você não acertou qual é a distro ou as distros que a Fundação GNU considera como totalmente livres. Então eu me dei o trabalho de deixar o link aqui na descrição para que você possa ver com seus próprios olhos. Porém, eu adianto que a mais conhecida, ou que pelo menos a que eu mais ouvi falar da lista lá, é a Triskel, que curiosamente é baseada no Ubuntu até. Mas segundo eles, removeram tudo que era não livre do Ubuntu e assim fizeram um sistema operacional. Mas ok, apesar de eu duvidar, pode ser que todos eles usem o tal do kernel libre, que é um kernel, uma modificação do kernel Linux que remove esses blobs proprietários e só usa software livre. Ele remove essas coisas não livres que tem no kernel Linux. O que já acarreta de cara um certo problema para pessoas que não têm um hardware que seja compatível com drivers totalmente livres. E quando a gente fala em driver livre, a gente normalmente fala em coisas da Intel, né? Só que quem tem NVIDIA e AMD, só lamento. Lembrando que não vale necessariamente os drivers open source, teria que ser os drivers livres. Só que aí se eles disserem que os drivers open source estão valendo, aí nós temos mais uma incongruência. Ou seja, a meu ver, usando um kernel livre você tem a liberdade de não usar qualquer hardware. Sinceramente, eu não vejo uma vantagem prática na utilização do kernel livre. A vantagem de se utilizar o kernel livre é simplesmente de filosofia. Mas beleza, aparentemente o fator kernel com blobs proprietários não era o fator primordial. Afinal de contas, eles iam ter que excluir todas as outras distros Linux também por causa disso. O ponto crucial me parece que é a Amazon no Unity, que é a existência desse suposto spyware aí no Ubuntu. Para quem não está muito ligado, essa história começou em 2012 com o Ubuntu 12.10 e o Richard Stallman dizendo que esse Ubuntu tinha um spyware. Para quem não usa o Ubuntu, para quem usa, mas não entendeu qual que é a lógica de funcionamento, é mais ou menos assim. Se você abrir lá o menu da Dash do Unity e digitar lá Pink Floyd, você vai ver, além das pastas e arquivos, músicas, vídeos, filmes que você tenha localmente no seu computador relacionadas ao Pink Floyd, você vai ver opções de compra na Amazon de DVDs, de álbuns, de músicas individuais, enfim, de coisas do Pink Floyd para que você possa comprar. Ele vai te dar uma sugestão. Essas informações que você digita, elas são por padrões enviadas para os servidores da Canonical e também da Amazon, para que da próxima vez que você abra lá a Dash do Unity, por exemplo, e pesquise pela string música, de maneira genérica, digite lá música, ele vai te sugerir ali um álbum do Pink Floyd baseado no seu gosto, pelo que você pesquisou anteriormente. Isso acontece com todos os sites da internet praticamente, ou pelo menos todos os mais famosos, aqui no YouTube inclusive, agora que você está vendo esse vídeo. Então eu penso assim, se eu não me importo com que isso aconteça na busca do Google, no Facebook, no Twitter, no YouTube, para mim não faz diferença também no Ubuntu. Acho que o motivo principal do Stallman ter chamado de spyware é que nessa versão 12.10 do Ubuntu lá de 2012, não era possível desabilitar essa função pelo sistema operacional. Tu tinha que remover o pacote do sistema. Coisa que na versão 13.04, que foi a que foi lançada logo depois,
já foi inserido um switch, um botãozinho de liga-desliga para você desabilitar os serviços da Amazon. E outro detalhe importante que não pode ser passado em branco aqui, é que eu tenho a impressão que o pessoal meio que esqueceu o que é um spyware de fato. Pode pesquisar num dicionário online aí se você quiser, mas um spyware é basicamente um programa de computador que rouba dados do seu computador ou transmite dados do seu computador para um computador remoto, um servidor, um cracker da vida por aí, sem a sua autorização, sem o seu consentimento e normalmente sem você saber que isso está acontecendo. E a lente da Amazon no Ubuntu ela não é dessa forma. Além de você saber que ela existe, afinal logo que você instala o sistema tem um ícone da Amazon ali na direita, você pode ligar e desligar ela e você pode removê-la do sistema, ou seja, não é um spyware. Tudo bem, você não pode gostar disso, eu mesmo não gosto, normalmente eu desligo lá para não poluir tanto assim a minha pesquisa que eu faço na Dash, normalmente eu pesquiso só por programas ali, mas é dar um clique. Me parece mais uma chatice do que uma boa justificativa, para falar a verdade. Sendo este o fato principal, isso levanta algumas questões que eu não consegui raciocinar uma resposta lógica. Só que eu acho difícil alguém da cúpula da FreeSol chegar aqui embaixo nos comentários e responder essa questão, se pronunciar de alguma forma. E veja que a minha intenção não é criar um flame na comunidade nem nada disso, eu simplesmente estou querendo entender o que se passou na cabeça de quem decidiu isso. E acho que vocês também, você que está assistindo, gostaria de uma explicação, entender qual foi a lógica aplicada. Só digo que eu acho difícil eles responderem porque aparentemente são pessoas preocupadas com privacidade que não vão acessar aqui o YouTube, criar uma conta, se logar com uma conta Google e comentar. A não ser que eles, sei lá, usem o Tor, mas mesmo assim eles vão ter que se logar para poder comentar aqui, ou sei lá, se eles criarem uma conta fake, então... Mas aí eu já estou viajando. No momento que você está vendo esse vídeo, muito provavelmente a FreeSol já aconteceu e o pessoal fez o evento como achava melhor. Mas eu não posso deixar de levantar algumas incongruências nessa atitude. Por exemplo, eu não posso instalar o Ubuntu, mas eu poderia instalar o Android. Eu não poderia instalar o Ubuntu, mas eu poderia instalar uma derivação dele direta, tipo Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, sendo que eles usam basicamente os mesmos pacotes e a maioria das vezes o mesmo kernel. E se eu instalasse o Ubuntu com kernel livre, eu poderia instalar? Se sim, basicamente o problema não é o Ubuntu, é a interface Unity, mais especificamente a lente da Amazon. Então se eu instalasse, sei lá, o Arch Linux e instalasse o Unity nele, eu poderia instalar numa boa, não teria problema? E se a pessoa que está instalando para alguém instalasse o Ubuntu e removesse a lente da Amazon? E se ao invés de vocês recomendarem a não utilização do Ubuntu, por que vocês não recomendaram a remoção da lente da Amazon do Ubuntu? Não seria mais simples? Por exemplo, eu sei que é permitido que as pessoas levem seus computadores com Windows e Mac para instalar programas de software livre, tipo GIMP, LibreOffice. Não te parece um pouco estranho isso poder acontecer e o Ubuntu não ser recomendado? É um pouco estranho, mas é discutível. Enfim, percebe quantas são as variáveis que nem sequer foram consideradas? Não sei, talvez muito provavelmente o Ubuntu dê audiência, sendo falando bem ou sendo falando mal. E tanto é que se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente eu nem estaria fazendo um vídeo sobre a FreeSol. Olha só. Algumas pessoas até poderiam argumentar que o Ubuntu poderia ganhar dinheiro através de doações ou alguma coisa assim, e não seria necessário colocar uma lente da Amazon para poder arrecadar algum tipo de fundo, arrecadar verba. Mas meu amigo, você que pensa assim, eu espero que você compreenda uma coisa. Projetos grandes necessitam de alta verba. Quanto mais dinheiro para desenvolver um projeto, melhor. Tanto que, por exemplo, o Diolinux tem uma seção de doações. Até hoje, dá para contar nos dedos da mão quantas pessoas doaram alguma quantia. E não entenda mal, não estou querendo pedir doações aqui nem nada. Mas eu reconheci que é muito mais fácil eu gerar algum tipo de receita colocando anúncios no blog ou monetizando os vídeos aqui no YouTube do que ficar pedindo para as pessoas doarem, dependendo da boa vontade alheia. E mesmo assim as pessoas às vezes usam Adblock, tanto no site quanto aqui, e não são capazes de dar uma simples view monetizada. Um outro exemplo disso que só doações não funciona é o próprio Firefox, que agora colocou anúncios na New Tab das novas versões do Firefox. Você vai encontrar anúncios de sites por lá. E agora vem a parte que eu gostaria de complementar comentando os comentários que eu recebi nas redes sociais, especialmente o Facebook, de pessoas que defendiam essa causa. O pessoal lá foi, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, foram muito cordiais, foram educados e tudo mais.
E eu respeito a opinião deles, porém eu não concordo, porque esse tipo de privação pode acabar limitando o acesso de algumas pessoas a uma das melhores distribuições Linux do mundo, que é o Ubuntu. Algumas pessoas me disseram isso, mas você tem que lembrar que o Linux não é só o Ubuntu. O que eu posso dizer? Eu concordo, absolutamente, mas muitas distros são baseadas nele, algumas começaram sendo baseadas nele, caso do Linux Mint, por exemplo. O Ubuntu sempre foi uma distro inovadora e trouxe algumas novidades que acabaram sendo copiadas por outros sistemas e aplicadas naquele ambiente específico, como por exemplo as centrais de programas, que agora você tem no GNOME e tem no KDE também. O Linux não é só o Ubuntu de fato, mas não dá para ignorar também que o Ubuntu é uma parte muito importante do Linux. Inclusive, se você for parar para pensar, muitas das pessoas que usam outras distribuições Linux hoje em dia que não sejam Ubuntu, começaram no Linux justamente por ele. Então essa não recomendação me parece um pouco ingrata. Outras pessoas disseram assim, mas o evento é de software livre, tem que ter só software livre. Mas eu não poderia concordar mais, concordo absolutamente de novo. Se é para ser só software livre, que seja só software livre, mas eu só vi o Ubuntu ser deixado de lado. Todas as outras distros que usam kernel Linux padrão com os blobs proprietários continuaram lá. Eu acho um motivo extremamente tolo se apegar a esse detalhe, sendo que provavelmente as pessoas que cunharam essa ideia, elas não, sei lá, elas devem escutar música em MP3, não, codec proprietário. Ou será que elas usam só OGG? Será que eles não usam nenhum driver open source que seja, um driver proprietário nas máquinas? Será que eles não divulgaram o evento no Google Plus, ou pesquisam no Google durante o evento, ou fizeram um evento no Facebook, divulgaram no Twitter? Por que nessas horas não importa se você está sendo indexado ou não? Olha, desculpem a palavra, mas isso me soa muito, muito hipócrita. Sejam coerentes, ou senão vai parecer que vocês estão com, sei lá, algum tipo de briguinha com o Ubuntu, ou com algum tipo de inveja pela liderança de mercado que ele tem em relação às outras distros Linux. Não sei, mas eu nunca vi a Canonical se pronunciando num documento oficial contra a utilização de outros sistemas baseados em Linux. Mas eu já vi muitas comunidades de distros variadas recomendando a não utilização do Ubuntu. E Fundação GNU, ao invés de ficar procurando defeito no sistema alheio, não só no Ubuntu, mas nas outras distros também, que tal fazer esse kernel herd funcionar de uma vez para as pessoas poderem usar só software livre? E se você aí que é defensor ferrenho do software livre, tá dizendo aí, é fácil criticar, que tal ajudar com umas linhas de código? Me diga, você está fazendo isso? Você fez isso com o kernel Linux? Você fez isso com algum dos programas que você usa? Vocês, defensores do software livre, vocês do projeto GNU, vocês são pessoas muito importantes para o movimento da tecnologia mundial. O mínimo que eu espero de vocês é coerência nas decisões, justiça, porque senão vira religião. Uou, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Desculpem o tom um pouco mais sério, mas eu achei que a ocasião merecia essa seriedade para ser tratada. Você pode deixar sua opinião sobre o acontecido aqui na... como é que se chama mesmo? Aqui nos comentários do vídeo, aqui embaixo. Porra, meu... Não, tô até mais aliviado porque eu precisava falar sobre esse assunto abertamente. Obrigado por terem ouvido. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui no canal, dê uma olhada aí nos outros vídeos. Eu aposto que você vai curtir o conteúdo. E se você gostar, se inscreva aí. Nós temos 3 vídeos toda semana, na terça, na quinta e no domingo, sempre ao meio-dia. Se você quiser garantir que não vai perder nenhuma atualização do canal, instale a nossa extensão no seu navegador, no Firefox ou no Google Chrome. Se eu não me engano, funciona no Opera também, usando a extensão do Google Chrome. Você vai ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Sem mais, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!